Olá pessoal, graça e paz, juntos mais uma vez para estudar o livro de Romanos e hoje o capítulo 11, um capítulo extenso, 36 versículos, mas também de muita profundidade e conhecimento para nós. Ontem nós estudamos o capítulo 10, e aí dentre alguns assuntos que a gente encontra no capítulo 10, a gente estudou sobre a rejeição dos judeus, a respeito da justiça de Deus. Estudamos também quando Paulo apresenta Cristo como o fim da lei, o telos, e aí a gente estudou que tinha dois sentidos, tanto de finalidade quanto de alcançar um objetivo, e também ponto final, término. Então, Cristo abarcava na sua pessoa, os dois sentidos dessa palavra fim, que é telos. Então, Paulo queria dizer que Cristo não somente conseguiu concluir a obra redentora, como ele também conseguiu cumprir a lei, quanto tudo aquilo que existia na lei judaica terminava ali com o sacrifício de Jesus. Então, a gente estudou também que nessa oportunidade Paulo apresenta Jesus como o Salvador. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 10 de Romanos, Paulo vai mostrar, inclusive, qual era a posição, ou melhor, qual era a participação humana nessa salvação. Paulo mostra, se com a tua boca confessares, mostra que havia uma necessidade de confessar com a boca, aquilo que estava no centro das emoções, do intelecto, e da vontade, que é o nosso coração. Então, Paulo vai mostrar Jesus como o Salvador. E no quarto ponto que nós estudamos é que Israel não tinha como se excusar, se justificar diante de todos aqueles acontecimentos e de todas as oportunidades que Deus estava concedendo para ele. E hoje, no capítulo 9, nós vamos estudar, dentre algumas coisas, sobre o futuro de Israel, sobre os gentios como ramo enxertado, sobre o amor de Deus que salvará Israel, e Paulo também traz o hino de adoração a Deus por toda essa dinâmica da salvação, por todo esse sacrifício que envolveu o seu único filho. Paulo vai trazer esse hino de adoração. Eu trouxe a definição de duas palavras que ela vai também trazer um entendimento melhor para a gente. Amém? Então, a partir de agora, a gente inicia o estudo do capítulo 11, que vai tratar de assuntos assim extremamente relevantes para a nossa caminhada cristã. Amém? Deus abençoe a sua vida, sejam todos bem-vindos, que você possa, aí, nesses minutos que vamos ficar juntos, você possa decolar na graça e no conhecimento. Quando eu digo decolar, no sentido de crescer. Amém? E que você seja edificado pela palavra do Senhor. O capítulo 11 do livro de Romanos, ele tem um tema central, que é a apostasia judaica. E mostra que essa apostasia não é permanente nem irrevogável. Assim como qualquer pessoa que deixar o evangelho, decair da fé, se desviar, use o termo que você achar mais conveniente, mas qualquer pessoa que se afasta da presença de Deus, esse afastamento não é irrevogável. Nós conseguimos uma reconciliação através do perdão de Deus, através de Cristo. Então, o tema central desse capítulo que fala da apostasia dos judeus, mostrando que isso não é irrevogável e que não é o ponto final. Então, dentro desse tema, a gente vai encontrar esses 4 temas que nós anunciamos aqui, que é o futuro de Israel, os gentios como ramos enxertados, porque os gentios eles não são considerados, eles são considerados filhos adotivos. Então, como é que se deu essa adoção? A dinâmica dessa adoção se deu no momento nos enxerta, através do seu sangue, ele nos justificou, ele nos purificou, e nós, a partir de agora, somos considerados filhos.
o livro de João, capítulo 1, né, versículo 12, vai dizer assim, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Então, a partir daí, né, recebeu a Jesus, foi enxertado, é filho de Deus. Antes dessa condição, nós somos considerados criaturas de Deus. Todos nós fomos formados por Deus. Amém? Então, as duas palavras que a gente colocou aqui para ter uma definição e a gente conseguir acompanhar, quando o apóstolo Paulo mencionar essas palavras aqui no capítulo 11, a gente vai poder entender direitinho o que está acontecendo. A primeira dela é a apostasia, a gente já falou aqui, que a apostasia nada mais é do que abandonar a fé. Então, quando nós ouvimos essa palavra, a gente já entende que alguém, aqui o apóstolo Paulo está se referindo, seja o povo judeu ou algum irmão, ele está dizendo que essa pessoa se afastou, abandonou a fé. A outra palavra é remanescente. Remanescente são aquelas pessoas que permaneceram fiéis, aquelas pessoas que não se desviaram, aquelas pessoas que não se dobraram a qualquer sistema religioso, qualquer convite do diabo para sair daquele caminho. Pessoas que resistiram à tentação. Então, essas pessoas elas são chamadas pela Bíblia de remanescentes. E aqui nós vamos ouvir essa palavra dita por Paulo, inclusive sendo ele um dos remanescentes. Amém? E eu coloquei também vários tópicos falando de Israel no plano da salvação. Então a gente colocou aqui vários pontos, são pontos assim que você vai ler e vai te jogar para um versículo, seja ele no livro de Romanos ou até mesmo em outro livro. E aí eu te convido a baixar esse material. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, se você não está conseguindo baixar, coloca um comentário aí pra gente, que a gente está anotando e vai entrar em contato com você, vai mandar um recado através do comentário, para poder você baixar esse material, porque é importantíssimo, depois que você pega na mão, você começa a ler e você começa a lembrar de tudo que foi falado, e aí você começa a se conectar de fato com aquele conhecimento que foi passado. Amém? Então, a gente vai deixar, já tem disponível lá no Facebook o link, você clica e ele te joga para a página, você baixa o material. Então, a gente tem aí esse material disponibilizado para você lá, para que você possa ler e estudar mais profundamente. Amém? São vários tópicos, você vai ficar legal. Dos versículos do 1 ao 10, Paulo vai colocar algumas condições. A primeira delas é mostrar que Deus nunca permitiu que Israel se afastasse. Deus nunca quis isso. Isso não foi uma coisa que Deus permitiu ou queria que acontecesse. Isso foi acontecendo de acordo com as atitudes do povo. O povo vai rejeitando, né, o povo de Israel foi rejeitando a salvação em Cristo e isso aí foi afastando. Mas isso nunca foi vontade de Deus. Paulo mostra também que essa apostasia de Israel, ela trouxe um benefício. Ela, apesar de ter sido ruim, ela trouxe um benefício. Qual o benefício? Ela possibilitou a pregação do evangelho para nós, gentios, né? Quando eu digo nós, não que Paulo pregou para nós, mas no sentido de que nós não somos judeus. Então, essa não aceitação do povo judeu trouxe esse benefício. Possibilitou com que os apóstolos pregassem para outros povos, os gentios, né? Porque todos os povos que não faziam parte do povo judeu, tudo, qualquer um, grego, romano, tudo, era gentio. Então, esse benefício só é alcançado a partir dessa rejeição de Israel. Então, essa rejeição trouxe pelo menos um benefício, né? O alcance dos gentios. Mostra que ela é temporária, né? E que toda essa ação divina tem além desse benefício, tem outros propósitos que a gente às vezes não sabe, né? Que a gente não vai alcançar com nossa mente humana.
tudo aquilo que Deus faz ou que acontece no mundo tem algumas vertentes. O que Deus faz tem propósito, Deus não faz nada sem propósito. O que acontece ou é decisão, decreto de Deus, ou é permissão, porque tudo está no controle de Deus. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que até essa rejeição, né, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, vai dizer que tudo contribui, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, essa rejeição de Israel também vai cooperar para o bem do plano de Deus em relação à salvação, que é alcançar os gentios. Amém? Ou todos os outros povos. Do versículo 11 ao 24, deixa eu ver aqui, no 12, diz assim, ó: contudo, se a transgressão deles constitui-se riqueza para o mundo, e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Paulo vai mostrar aqui que essa riqueza refere-se à oferta da salvação. Só um parênteses aqui. Eu não avisei, mas a gente não leu o capítulo, e a gente vai fazer isso daqui a alguns minutinhos, amém? Eu ia avisar isso no início, a gente vai fazer a leitura de todo o capítulo daqui a pouquinho, tá? 2 minutos. Então, Paulo vai mostrar que essa riqueza a que ele se refere aqui nesse versículo 12 é a oferta da salvação que é feita a todos. E foi essa rejeição que levou o apóstolo, né, essa rejeição, como eu disse, que levou os apóstolos a pregarem em outras regiões. Nesse momento, o apóstolo Paulo vai mostrar que essa riqueza que os judeus rejeitaram, ela está sendo oferecida gratuitamente a todos aqueles que creem. Então, o mesmo caminho feito para alcançar a salvação por nós gentios vai ser o caminho feito pelos judeus. No versículo 15, porque se a rejeição deles significa reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Esse versículo, essa palavra, essa expressão, vida dentre os mortos, significa que coincide a ressurreição de Jesus com a gloriosa segunda vinda. Então, a ressurreição de todos aqueles que receberam essa salvação vai coincidir com a volta, com a vinda de Jesus. O apóstolo Paulo, ele tenta colocar de maneira bem contextualizada todo o seu argumento, porque ele fala para pessoas que tinham, né, a mesma prática que ele, que eram judeus e gentios. Judeus que se converteram ao cristianismo e queriam colocar as práticas legalistas dentro da igreja, e não somente isso, mas também impor aos gentios que não tinham essa prática a exercer essa judaica. Por exemplo, a circuncisão era um dos pontos em que os judeus queriam que os gentios fizessem. E Paulo está mostrando que isso não era nem possível nem necessário. No versículo 17, aqui Paulo vai mostrar exatamente, contextualizando, como eu falei ainda há pouco, essa questão. Ele coloca assim, ó: e se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira
cultivada. Paulo está pegando ele está usando uma metáfora, mas ao contrário. Ele pega uma cultura que era considerada muito comum na sua época, que era enxertar uma oliveira cultivada, né, numa planta brava, numa planta qualquer, numa planta comum. Eles faziam isso na tentativa de aumentar a produção, né, do azeite, enfim. Então Paulo vai usar uma metáfora, mas ao contrário. Agora ele fala que um ramo de oliveira brava vai ser enxertado na oliveira verdadeira. Isso não era comum porque não faz sentido pegar um ramo de uma oliveira brava, enxertar numa oliveira. Então não faz sentido numa oliveira cultivada. Eles pegavam um ramo de uma oliveira cultivada e enxertavam numa planta comum, numa oliveira comum. Não o contrário. E Paulo está mostrando que esse contrário é exatamente a maneira sobrenatural de Deus trabalhar. Paulo está mostrando que esse procedimento não é normal, mas é exatamente a maneira em que Deus trabalha com relação aos gentios. Ele pega uma oliveira brava, que é o gentio, e enxerta na oliveira verdadeira, na oliveira cultivada, que é Jesus. E daí a oliveira cultivada transmite vida para a oliveira brava, que somos nós, os gentios. Então Paulo está fazendo essa comparação e mostrando que esse procedimento, ainda que não seja normal entre aqueles que cultivavam oliveira, era para demonstrar o sobrenatural de Deus naquela situação. E Paulo vai confirmar isso no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 12, tá assim, ó. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós, que somos gentios, nós não tínhamos esperança nenhuma de salvação. E essa salvação só se deu porque porque Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por minha vida e por sua vida. Então, nós, a partir do momento em que recebemos a Jesus, ou, se alguns preferirem, aceitarem, nós passamos a ser parte dessa oliveira. Começamos a fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Vamos fazer essa leitura agora, desse livro? A partir de agora, então, são 36 versículos, eu queria te convidar e a gente retoma naquele momento em que a gente parou. Amém? Diz assim, ó, capítulo 11. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele chamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura: Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os altares, e somente eu permaneci. Agora procuram matar-me também. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, em nossos dias há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça, porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. E Davi afirma: deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e em tribulação para eles. Escureçam-se os olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Versículo 11. Uma vez mais pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra?
de forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios para provocar ciúme em Israel. Contudo, se a transgressão deles constitui-se em riqueza para o mundo e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Agora estou falando a vós, gentios, considerando que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na expectativa de que, de alguma forma, possa instigar ciúme entre meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Versículo 15. Porque se a rejeição deles significa reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida entre os mortos? Se é santa uma parte da massa que é oferecida com as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva do que flui da oliveira cultivada. Não te vanglories contra esses ramos, porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Versículo 19. Então vós direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade, entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu, que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme, porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Versículo 23. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos porquanto Deus para enxertá-los novamente. Afinal de contas, se tu foste cortado de uma oliveira brava por natureza e, de forma sobrenatural, foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Versículo 25. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Versículo 29. Porque os dons e as chamadas de Deus são irrevogáveis, pois assim como vós antigamente fostes desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia em virtude da desobediência deles, assim também estes agora tornaram-se desobedientes para também alcançarem misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe recompensasse? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Então, Deus, ele estabeleceu um plano para os israelitas, os judeus. Esse plano foi rejeitado. E a partir desse plano rejeitado, ele nos alcança, porque obriga os apóstolos a irem pregar em outros lugares. Então, quando eles fazem isso, deixa eu ler aqui para você, Atos 13,
46 ou 48. É rápido e rasteiro. Aqui, ó. Tá aqui, 46. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda coragem, lhes afirmaram: importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Porquanto, dessa maneira o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor, e todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração. Então, aqui Paulo faz, juntamente com seu irmão Barnabé, uma declaração. E aqui eles são constituídos apóstolos dos gentios. Apesar de Paulo ser judeu, da tribo de Benjamim, apesar de Paulo ter sido criado aos pés de Gamaliel, apesar de Paulo ser um observante da lei, um correto, um responsável, seguidor da lei judaica, ele agora passa a ser chamado apóstolo do gentio, um homem que antes mandava prender e até matava, até permitia a morte, como permitiu a morte de Estevão, de pessoas que eram do caminho. Agora esse homem é chamado apóstolo dos gentios, para pregar as boas novas de salvação a esses povos, né? Todos aqueles que não eram judeus. Então, a partir daí, ele começa a cumprir o propósito de Deus para a vida dele, que era pregar aos gentios, ele levar a palavra de Deus aos confins da terra. E aí ele começa a fazer tudo aquilo que o Espírito o conduzia a fazer, né? Ou até mesmo quando o Espírito o constrangia ou impedia de fazer. Então, o apóstolo Paulo, ele traz no seu bojo, obrigado, ele traz no seu discurso a justificativa, né, do porquê de Deus tê-lo enviado aos gentios. E aqui no versículo 22, deixa eu ler aqui. Considera, portanto, a bondade e severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. A teologia bíblica deve considerar essas duas coisas de Deus: a bondade e a severidade. Bondade, porque a misericórdia dele nos alcança, porque ele é longânimo, porque o amor dele é incondicional. Severidade, porque ele aplica a justiça que ele mesmo estabeleceu. Então, o que está dizendo aqui, se a pessoa não permanece na videira verdadeira, se a pessoa não permanece na presença de Deus, ela vai provar da severidade. Se a pessoa permanece em Deus, ela prova da bondade. Então, há que se considerar esses dois atributos, vamos dizer assim, essas duas condições de Deus, a bondade e a severidade. No versículo, nesse também, Paulo também, nesse versículo 2 e no 3, e quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Paulo faz uma advertência, né, que de possível acontecimento, tanto para os judeus como para os gentios. A mesma lei, quando eu digo lei, a mesma severidade de Deus, ela era aplicada tanto para judeus quanto para gentios. Então, Paulo está mostrando que tanto o judeu quanto o gentio, se permanecer, vai provar da bondade. Se desviar, se apostatar da fé, vai provar da severidade. A plenitude dos gentios significa a conclusão do propósito de Deus no âmbito dos gentios, que ele chamou. Então, deixa eu ler para você aqui. Aqui, o versículo 25. Irmãos, não quero que ignoreis
esse mistério para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Ele usa essa palavra aqui, ó, não ignorei esse mistério. Essa palavra, eu coloquei aqui, ó, a expressão, cadê? Tá aqui, ó. Ela é no grego mysterion. Ela significa algo que estava em oculto, algo que estava obscurecido, né? E Paulo agora traz um foco de luz a esse assunto que antes estava obscurecido, antes estava, vamos dizer assim, escondido. Então Paulo vai mostrar agora que essa salvação, ela é real. A justificação pela fé em Cristo, ela agora está em foco. Ela não é mais um assunto escondido. Então Paulo usa essa palavra por quê? Porque as seitas e crenças da época utilizavam essa referir a alguma coisa que não era conhecido ou não era visto. Então Paulo usa, voltando àquilo que a gente falou anteriormente, ele sempre contextualiza, porque ele quer fazer exatamente o que Jesus fazia. Jesus sempre estava contextualizando, Jesus estava sempre trazendo à tona algum assunto que era comum às pessoas da época. Para poder, quando ele fala de julgo desigual, né? Ele está falando de alguma coisa que as pessoas conheciam. Ele está falando de algo que os agricultores utilizavam, que era o jugo dos animais para colocar. Então, jugo desigual, a pessoa que estava ouvindo esse texto, esse discurso de Jesus, eles entendiam perfeitamente que estava falando de algo que um vai ficar embaixo, outro vai ficar em cima. Não ia dar para trabalhar. Agora, o jugo igual, eles conseguem trabalhar perfeitamente. Então, Paulo está sempre contextualizando. E essa palavra que ele utiliza aqui, essa palavra era uma palavra muito comum, muito conhecida na época. No versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó. Essa passagem, Paulo está mostrando que o mesmo mecanismo, o mesmo caminho que Deus coloca para os gentios, que é a fé em Jesus Cristo, é também para os judeus. É o mesmo caminho. Eles não vão ter uma forma diferenciada de receber a salvação, através do reconhecimento do senhorio, do sacrifício vicário de Jesus. Então, esse sacrifício de Jesus, ele vai ser comum a todos, tanto a judeus quanto a gentios. Amém? Cadê? Versículo 31. Assim também, antes, agora, tornaram-se desobedientes para também alcançarem misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Essa misericórdia dos judeus, essa misericórdia, ela chega tanto aos judeus quanto aos gentios de maneira indiscriminada. Não tem aqui escolha. Essa misericórdia, ela vem sobre a vida de todos. Ela alcança todos. Amém? Desde que a pessoa reconheça. Porque nós temos duas escolhas. Escolher a bondade de Deus ou escolher a severidade de Deus. Aí o apóstolo Paulo coloca aqui como sendo uma possibilidade de nós nos encontrarmos com um dos dois juízos, né? A bondade ou a misericórdia, a bondade ou a severidade. Dessa forma, Paulo mostra que a misericórdia ela vai estar disponível tanto para os judeus quanto para os gentios. Amém? No versículo 32, porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. A continuação desse texto que a gente, do 31, vai falar dessa misericórdia aí, que ela alcança todos aqui, ó, para com todos. Não tem escolha. Tanto gentios quanto judeus vão provar da misericórdia de Deus. Amém? Para isso, a gente precisa dar esse primeiro passo, que é reconhecer a Jesus. Amém? Nesse capítulo, do versículo 33 até o 36, Paulo vai mostrar que é um hino de adoração a Deus, feito
para mostrar a grandeza, a profundidade, a imensidão, o amor incondicional de Deus nessa atitude anterior, que é de alcançar tanto o judeu quanto os gentios. Então, Paulo vai mostrar aqui a profundidade da riqueza, né? E essa riqueza está falando exatamente do plano da salvação. Essa riqueza está falando da justificação pela fé, está falando daquilo que Jesus conquistou acerca da salvação na cruz do Calvário. E está mostrando que todo o conhecimento de Deus foi colocado em prática para nos alcançar. Esse hino, ele explica exatamente essa atitude de Deus em enviar o seu único filho para morrer no nosso lugar. Deixa eu ler para você aqui, ó. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória perpetuamente. Amém. O apóstolo Paulo tá mostrando que não dá para a gente alcançar a mente do Senhor. Se você for tentar alcançar, a gente vai entrar em parafuso, a gente não consegue. O Ministério Zoe, acho que o Ministério Zoe tem uma música que fala exatamente a letra, né? Eu não vou tentar cantar aqui para você, porque você vai querer desligar e sair do ar, porque eu não canto. Mas o Ministério Zoe faz isso de uma maneira muito, muito profunda. Eles colocaram exatamente como está aqui. Exatamente como está aqui. Dizendo que o Senhor foi tão grandioso nessa obra, a gente não consegue alcançar. Como pode alguém amar uma pessoa que só faz coisas erradas, não presta para nada, e mesmo assim essa pessoa morre em seu lugar? Porque diz a Bíblia, em Efésios, que nós estávamos mortos em pecados e delitos. E estando morto em pecados e delitos, a gente não conseguia alcançar a salvação. E Jesus morre na cruz do Calvário nesse momento em que o ser humano não prestava de nada. Eu já falei aqui em aulas passadas, Jesus não morreu por nós na nossa condição atual. Jesus morreu por nós na condição anterior. Inclusive para algumas pessoas que cometiam coisas horríveis, abomináveis aos olhos do Senhor. Mesmo assim, Jesus morreu por elas. É essa atitude que Paulo descreve aqui. Não tem como a gente conseguir alcançar a mente do Senhor nesse momento. Não tem como a gente conseguir entender por que ele fez isso. Como que pode uma pessoa se entregar, morrer, sofrer, como Jesus sofreu, por amor a uma pessoa que não merecia? É isso que Paulo coloca aqui. Não tem como a gente alcançar. E ele termina dizendo: Deus é a fonte, porque dele. Deus é o caminho, por meio dele. E Deus é o fim para ele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é a fonte, ele é o caminho e ele é o fim. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que possamos praticar tudo aquilo que a gente aprende, que não façamos como alguns, né, que são apresentados ali no livro de Tiago, né?
que ouve e não pratica. Ou o que é apresentado no livro de Mateus. Que são apresentados dois fundamentos, né? O homem prudente, casa na rocha, o homem insensato, casa na areia, né? E ele vai dizer que aquele que constrói a casa na areia, a casa afunda quando vem a chuva, quando vem os problemas. Mas aquele que constrói a casa na rocha, a casa permanece firme, porque foi edificada sobre a rocha, que é Jesus. Então, que nós possamos praticar. Amém? O nosso desafio e a nossa tarefa deixa eu ler para você. Diz assim, ó. Tá lá no material, depois você baixa, você vai poder ver. Nessa parte da carta, o apóstolo Paulo sinaliza que alguns irmãos não se dobraram diante das adversidades, resistiram às tentações e permaneceram firmes no propósito de Deus para as suas vidas. São os remanescentes. Esse continua sendo o nosso grande desafio, perseverar. E aí a tarefa para nós é perseverar na fé. Amém? Que você possa perseverar na fé. Que você possa seguir adiante, firme, cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe. Eu quero te agradecer pela companhia. Amanhã a gente se encontra para estudar o capítulo 12. E lembrando que no domingo a gente dá uma parada, né, um gap por causa dos cultos, para não atrapalhar ninguém e para ninguém perder a aula. E a gente retoma na segunda-feira agora o capítulo 12. E a gente está chegando aí na reta final. Te encorajar e desafiar, não parar, não desiste não, vamos continuar, amém? E a gente vai chegar nesse finalzinho aí, nessa reta final, para a glória de Deus, estudando esse livro de Romanos, amém? Deus abençoe a tua vida. Se você, eu falei no início e vou repetir agora, se você teve alguma dificuldade de baixar o material, se você não conseguiu acessar a página, coloca um comentário aí, que a gente vai atender você. Se você tiver alguma dúvida, deixa registrado no comentário. A gente vai, de alguma forma, responder você ao longo do dia. Amém? Mas eu quero te agradecer mais uma vez pela companhia. E amanhã, às 11 horas, a gente está junto para estudar o capítulo 12 do livro de Romanos. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente tarde na presença do Senhor, o restante de dia abençoado e que nós possamos perseverar na fé. Amém? Deus abençoe a todos.